Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 29 de novembro, celebramos São Francisco Antônio Fassani. Nasceu em Lucera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. Seu nome de batismo era Giovanniello. Seus pais, Giuseppe Fassani e Isabella della Monaca, tiveram a alegria de vê-lo crescer dotado de promissores dons morais e intelectuais. Seus estudos tiveram início no convento franciscano dos frades menores conventuais de Lucera, onde a compreensão sobre sua vocação tornou-se mais clara, demonstrando o desejo de seguir a vida apostólica e evangélica. Assim que entrou para a ordem dos frades menores conventuais, assumiu os nomes dos santos Francisco e Antônio. No ano de 1693, o jovem Francisco emitiu seus votos, assim completando os estudos das artes liberais, e continuou os estudos filosóficos nos seminários de sua província religiosa. Em seguida começou os estudos teológicos em Agnone e os continuou no Centro de Estudos Gerais em Assis, próximo ao túmulo de São Francisco. Foi lá que Francisco recebeu sua ordenação sacerdotal em 1705. Em 1707, doutorou-se em teologia e tornou-se exímio pregador e diretor de almas. Exerceu os cargos de superior do convento de Lucera e de ministro provincial. São Francisco Antônio Fassani, modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. São Francisco Antônio apresenta-se a nós de modo especial como modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. Por mais de 35 anos, no início do século XVIII, em Lucera, e também nos territórios ao redor, dedicou-se às mais diversificadas formas de ministério do apostolado sacerdotal. Verdadeiro amigo do seu povo, ele foi para todos eminente mestre de vida, por todos procurado como conselheiro iluminado e prudente, guia sábio e seguro nos caminhos do Espírito, defensor dos humildes e dos pobres. Disto é testemunho o reverente e afetuoso título com que o saudaram os seus contemporâneos e que ainda hoje é familiar ao povo de Lucera. Ele, outrora como pai, é sempre para eles o pai mestre. São Francisco Antônio Fassani era servo de todos os frades, um verdadeiro ministro. Como religioso, foi um verdadeiro ministro no sentido franciscano, ou seja, o servo de todos os frades, caridoso e compreensivo, mas santamente exigente quanto à observância da regra e de modo particular em relação à prática da pobreza, dando o mesmo imensurável exemplo de regular observância e de austeridade de vida. A sua partida para a casa do Pai. Acometido por uma enfermidade, ele queria oferecer sua morte ao Senhor como espírito de alegria, com a mesma expressão que dedicou toda a sua vida a ele. Morreu em 29 de novembro de 1742. Seu corpo foi enterrado na igreja de São Francisco, após rituais fúnebres, nos quais toda Lucera participou com o grito: Nosso Santo Padre e Maestro morreu. Ele fez do amor, que nos foi ensinado por Cristo, o parâmetro fundamental da sua existência, o critério basilar do seu pensamento e da sua ação, o vértice supremo das suas aspirações, afirmou o Papa João Paulo II. A respeito de São Francisco Antônio Fassani, as testemunhas de seu processo canônico por sua santidade
nos asseguram que Deus recompensou todo o zelo apostólico de São Francisco Antônio Fassani com abundantes frutos da conversão e uma vida cristã renovada entre os fiéis. Foi beatificado no dia 15 de abril de 1951 e canonizado em 13 de abril de 1986 pelo Papa João Paulo II. Oremos, querido frade, através dos sagrados votos de castidade, obediência e pobreza, pudestes alcançar a santidade. E da mesma maneira sigamos esses conselhos evangélicos e nos tornemos amigos íntimos de Jesus, nosso Senhor. Amém. São Francisco Antônio Fassani, rogai por nós.